Nessa última aula, nós vamos falar um pouquinho de perguntas práticas que você deveria fazer antes de reformar ou construir a sua clínica odontológica. Até agora eu fui muito técnica, eu vou dar exemplos vivos na prática de experiências que eu já passei como arquiteta, de como você pode fazer essas perguntas, né? Essas auto-perguntas antes de iniciar uma reforma ou uma construção comercial. O primeiro passo seria você analisar o que você tem hoje, o que você pode fazer com o que você tem hoje. Talvez você não consiga parar tudo agora para iniciar uma reforma ou para construir. E eu entendo muito bem isso como profissional. Mas uma dica que eu sempre dou para os meus clientes é o que você pode fazer para melhorar hoje o teu espaço, né? Com o que você tem. Então faça essa autoanálise e entenda, de repente, se você tiver um espaço com um cantinho diferenciado, uma pintura diferenciada, com um revestimento um pouquinho diferenciado, isso já agrega valor para a tua marca, para o teu espaço como profissional, te passando mais credibilidade e seriedade e valor percebido realmente nos teus serviços. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais fatores antes de reformar, né? Ou se você está fazendo uma reforma. Eu acho que a principal dor que eu recebo de algum cliente dentista no meu escritório é deixar tudo organizado, né? Eu sei que vocês trabalham com muitos equipamentos, técnicos, que eu não sei nem falar o nome, mas são muitos equipamentos que precisa ter tudo organizado, cada coisa na sua gaveta, corretamente, na medida correta. Então essa é a principal dor que eu recebo, ter tudo organizado, cada coisinha no seu espaço. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos na prática de alguns consultórios, como chegaram para mim, o consultório atual, e como eu propus em projeto para o meu cliente, que também é dentista. Bom, nessa imagem nós temos um exemplo de um consultório na prática, como ele chegou para mim a pedido do cliente. É um consultório de aproximadamente 3 por 4 metros e a gente consegue identificar alguns pontos. De início, o que chama atenção aqui nosso é o piso, e o piso a gente chama atenção para essa cadeira, que nos leva a um motor da cadeira que fica bem aqui do lado, que seria um volume. E a gente consegue identificar também alguns pontos assim bem importantes e bem graves dentro da arquitetura e do senso também de funcionalidade e estético, que seria realmente essa questão da circulação do motor sobreposto, né, com os canos sobrepostos ao piso, que é algo muito comum, gente. Isso eu acredito que a gente precisa sempre fazer uma análise antes de realmente pegar um espaço. Talvez você até pegue um espaço um pouco antigo, que não tenha as infraestruturas corretas de uma cadeira odontológica, que seria o encanamento e a parte elétrica, mas você está disposto a fazer uma obra um pouco maior. Agora, se você não estiver disposto a investir tanto numa obra maior, você precisa de fato analisar todas essas questões. Então, meu conselho seria: estou disposto? Ok, pega um espaço no qual você vai ter um pouco mais de trabalho, mas vai ficar do seu jeitinho. Não estou disposto? Já pega um espaço que está pré-preparado, que no mínimo tenha essas infraestruturas básicas, tá? Então a gente pode analisar aqui que é um escritório, vou falar realmente a grosso modo, um pouco sem graça, que não tem muita vida, né? Frio, e isso acaba de fato deixando o teu paciente mais intimidado a fazer o procedimento ou a fechar um outro procedimento com você. Ele não fica tão à vontade. Bom, com todas essas objeções identificadas, agora eu vou mostrar para vocês como é a sugestão do meu projeto apresentado para o cliente. Bom, então esse é o projeto desse mesmo espaço que eu acabei de mostrar para vocês, dele finalizado e aprovado pelo cliente. Então o que nós podemos identificar? Claro, antes de um projeto, existe um processo todo que a gente segue dentro do nosso escritório, que seria o briefing. Então o cliente chega, ele passa pra gente quais são as necessidades dele, os desejos e assim por diante. E depois, dentro disso, junto com as normas, tudo certinho, nós desenvolvemos o projeto. Então esse cliente é um dentista jovem, de mais ou menos uns 35 anos, ele atende nesse consultório. Esse consultório, ele atende classe média baixa. Então, todas essas informações são super pertinentes para desenvolver um projeto como esse. Então, aqui o que nós queríamos, qual que era o objetivo? Mesmo ele estando inserido neste meio, atendendo esse público, ele queria trazer mais conforto e qualidade de vida tanto para ele, né, que atua ali
praticamente 8 horas, e também para o paciente dele, para que o paciente dele se sentisse confortável e também ficasse à vontade de fechar outros procedimentos. Então, nessa primeira imagem a gente consegue visualizar um ângulo, como se estivesse entrando na porta. Nesse projeto, então, nós conseguimos identificar quais os pontos que nós conseguimos identificar no briefing passado do nosso cliente. Então, o principal aqui, que acabou realmente trazendo um pouco mais de vida para o espaço, foi o piso vinílico aplicado sobre o piso existente, né? Aquele piso que parecia um jogo de xadrez, nós aplicamos um piso sobre o piso. Também trazendo um pouco dessa jovialidade do cliente, nós colocamos o cimento queimado, que é uma pintura feita na parede, e essa pintura pode ter um acabamento que você pode lavar, né? Como se fosse um acabamento envernizado, para você ter essa lavagem exigida pela vigilância. E nós mudamos também aqui o layout do espaço, trazendo uma circulação funcional e correta ali na cabeça do paciente. E também os pontos que ele precisava, que seria uma área para ele fechar os outros serviços, né, as propostas dele, e uma área de trabalho que seria a bancada mesmo. E quais são alguns elementos que nós trouxemos nesse projeto que é importante de se trazer hoje em dia para o teu espaço? Então, iniciando aqui pela área de trabalho, eu acho importantíssimo ter um espaço office, né, para o profissional, que seria mesa e cadeiras, para a gente conseguir, uma frase que eu escutei, encantar o teu paciente e depois você conseguir negociar com ele os outros procedimentos que são necessários, tá? Um outro ponto também, que hoje em dia a gente trabalha muito com o marketing, né, com as fotos odontológicas, assim por diante, e nós estamos inserindo aqui uma parede preta que vira no teto. É uma tinta mesmo, acrílica, acetinada, e com a própria tinta você pode pedir para o seu paciente encostar ali e tirar uma foto e você divulgar isso nas suas redes sociais. Um outro ponto também é ter um espelho grande, gente. Não me venha com michuruca de espelho, que é importantíssimo sim ter um espelho amplo. Além de ampliar o seu espaço, você também agrega valor na hora do seu paciente visualizar, porque é a primeira coisa que nós fazemos assim que saímos de uma cadeira de um dentista, né? É ver o sorriso como ficou. Então, de fato, é muito importante ter esse elemento também no teu espaço, ok? Claro que feito com estratégia, no local correto e assim por diante. Se você quiser também agregar mais valor, a gente pode colocar uma TV no teto. Essa TV no teto, ela é estratégica ali, você pode colocar com aqueles suportes articuláveis para angular ela corretamente, mas a hora que o teu paciente está lá deitado na cadeira, ele olha para o teto. Então é importantíssimo que ele fique com a visão, né, para cima. Também um outro ponto que eu acho essencial para vocês é um monitor na área da mesa, para a gente conseguir visualizar realmente modelagens 3D, mostrar exames para os seus pacientes, propostas e assim por diante. E o último item, e eu acho que é o mais essencial, que seria a iluminação adequada. Uma iluminação adequada muda todo o seu espaço. Talvez eu acho que é muito mais importante que um piso ou que uma parede. É uma iluminação correta. Você acaba tendo a sua cor certeira do que você precisa passar de cor, né? Para quem trabalha com estética, você consegue realmente ter uma qualidade ali melhor do dia a dia do trabalho. E também, se você quiser um adendo aí, ter um espaço instagramável. O que é um espaço instagramável? É uma parede, é um cantinho, é um pequeno espaço que você consiga tirar fotos bonitas. Pode ser do seu aparelho, pode ser com o seu paciente, pode ser de qualquer coisa, mas que aquilo fique como uma marca de vocês. Então, hoje em dia a gente pode utilizar como uma parede de jardim vertical numa recepção, por exemplo, pode ser algum quadro diferenciado com objetos de decoração e assim por diante. Então, esse é o resultado do projeto finalizado por nós e aprovado pelo cliente de primeira, de um consultório totalmente renovado, jovial. Nós também colocamos aqui algumas prateleiras superiores para, de repente, colocar umas caixas, um elemento decorativo, e também fizemos toda a área de trabalho dele estrategicamente ali próximo da cadeira para ficar mais fácil. Bom, agora eu vou dar um exemplo de uma clínica. O primeiro exemplo foi de um consultório, agora é um espaço maior que seria uma clínica também odontológica em Curitiba. Nesse exemplo, nós temos uma clínica odontológica
de aproximadamente 50 a 60 metros quadrados. Essa clínica tem um programa de necessidades solicitado pelos clientes de 2 consultórios, uma área de esterilização, um lavabo e uma recepção. Então aqui o que a gente consegue visualizar? Diferente do outro que era apenas um consultório, a gente consegue aqui ter uma noção na prática de uma clínica de sucesso, de uma clínica que a arquitetura rende mais vendas. E eu falo isso com propriedade já iniciando na recepção. Então quando o teu paciente entra na sua recepção, que é o primeiro ambiente que ele chega, é importante que ela seja impactante e que seja a cereja do bolo. Claro que isso dentro do teu estilo. Se você for uma pessoa clássica, vai ser um ambiente amadeirado, com tons neutros e assim por diante. Se você for uma pessoa mais jovial, que gosta de um estilo mais ousado, industrial, vai ser nessa pegada de cimento queimado, com estrutura metálica preta e assim por diante. Tudo vai de acordo com o teu gosto e com o teu estilo. Então, a primeira dica é ter uma recepção impactante. Gere valor através de um espaço de café em que o cliente possa ter, de repente, assim como eu dei o exemplo da primeira aula, um café diferente, um café instagramável. Ou, de repente, se você trabalha com criança e tem que tirar o dentinho, ofereça, um picolé para essa pessoa. Tudo isso fica nesse cantinho do café, tá? Então, você pode oferecer, tirar uma foto numa parede instagramável, seja uma parede com um jardim vertical artificial e assim por diante. Então, gere valor através de uma recepção impactante. Tenha um espaço de café. Um cliente, quando ele chega no espaço, ele gosta de se sentir acolhido, né? Então, eu sempre dou um exemplo muito na prática para os meus clientes, que é quando você vai visitar a casa de alguém, de um parente, assim por diante, você gosta de se sentir acolhido. Então a pessoa te recebe ali de maneira acolhedora. Então pode ser através desses elementos mesmo. Tem uma TV, de repente, para passar uma propaganda do teu espaço, Hoje em dia não se passa mais outras TV em cima, você pode colocar uma música, ambiente. Tenha um espelho também para a pessoa ver lá os dentes mais uma vez. Identidade visual corretamente aplicada para que a pessoa tenha a visão da tua marca fixa, isso na cabeça dela, com uma iluminação também apropriada para o espaço. Nesse exemplo aqui, a gente consegue ver no mesma clínica o consultório. Os consultórios são padrões, mas aqui nós trabalhamos algo diferenciado, Às vezes a gente pensa que tem que trabalhar sempre um padrãozinho, piso cerâmico, assim por diante, não. Aqui nós utilizamos divisória em vidro, então não são divisórias em drywall, nem parede. A separação de um consultório para o outro é em vidro. Nós utilizamos o piso vinílico amadeirado e esse piso vinílico amadeirado cria vida no espaço, deixa aconchegante, porque todo o restante está neutro. Iluminações adequadas, um pendente ali charmoso para agregar valor. Nós temos também uma pia toda branca aqui, para a área de trabalho do dentista e do profissional, Mais uma vez aqui a TV no teto. E ali ao fundo a gente consegue até visualizar também uma faixa preta, que seria aquele canto, para tirar a foto dos dentes corretamente, assim por diante. Também prateleiras. Não precisa trabalhar com armário fechado, Se você gosta, uma sugestão legal seria prateleiras, elas são mais leves, são contemporâneas e a gente consegue também ver o monitor de apoio para exames, mostrar uma proposta e assim por diante. Fora a área office, que eu chamo, que é um cantinho para você ter ali, para você montar as suas propostas, de orçamentos, receber teu paciente com o cônjuge e assim por diante. Então esse é um exemplo aplicado na prática de uma clínica de sucesso, com todos esses elementos que eu falei para vocês, que são muito importantes e que agregam valor. Bom, agora que eu te mostrei exemplos na prática, dei dicas, expliquei sobre normas de vigilância, te faço uma pergunta. Agrega ou não agrega valor na sua precificação, nos seus serviços, uma arquitetura funcional e esteticamente única? Eu te digo com toda certeza que sim. Então, para fechar com chave de ouro, eu tenho uma surpresa para você. Para você que me seguir no Instagram e entrar em contato comigo, que viu esse curso, eu tenho um presente. Eu vou disponibilizar um mood board, que é um quadro de imagens selecionadas por mim de sugestão do que ficaria legal para uma clínica de aproximadamente 40 metros quadrados. Bom, espero que você tenha gostado desse curso e que eu tenha te ajudado, e até a próxima!